O Vitor está há dias pedindo PNL nas relações interpessoais. Então é o que nós falaremos hoje. PNL nas relações interpessoais, falou o Vitor Hugo. Então vamos lá, primeiro, o que é PNL? PNL é Programação Neurolinguística, um conjunto de estratégias, técnicas, procedimentos de reprogramar a sua mente para que você obtenha melhores, maiores, mais efetivos resultados. Isso é PNL, tá bom? E ele pediu aqui relacionamentos interpessoais. Existem dois tipos de relacionamento. Existem vários tipos de relacionamento, né? Tem até um livro sobre isso, né? Eu tenho um livro sobre PNL nos relacionamentos. O subtítulo é Programação Neurolinguística aplicada nas relações humanas. Existem vários tipos de relacionamento. Em termos pessoais, nós temos o relacionamento mais importante de todos, que é a relação intrapessoal. Intra. Relação intrapessoal é aquela relação de você com você mesmo. A gente pode fazer um outro dia uma live só sobre isso. Hoje eu vou atender o pedido do meu amigo Vitor Hugo. Relações interpessoais. Então, relação intrapessoal é de você para com você mesmo, que eu acho que é a mais importante de todas. Você se conhecer e se entender e tirar melhor proveito disso. As relações interpessoais é você para com o outro. E isso significa viver. Nós vivemos em sociedade, nós não somos seres... Tem um ditado antigo, né? Ninguém é uma ilha. Nós vivemos em comunhão, vivemos em contatos, vivemos em rede. Agora nós estamos em contato remoto, mas é um contato. Se eu fizesse uma live e não houvesse ninguém assistindo, nem ao vivo, nem gravado depois, não seria uma live, seria uma confissão, sei lá o quê. Eu estaria falando para mim mesmo. Não faria nem sentido eu fazer um processo desse. Eu abrir câmera, ligar aqui e sair falando para mim mesmo. Não faria sentido. Isso eu já faço, como você também faz, como todo ser humano faz, sozinho, sem câmeras. A gente faz isso o tempo todo, a gente conversa com a gente o tempo todo. Isso é uma relação interpessoal. Depois que a gente se entende, ou não, né? Às vezes a gente faz as intra justamente porque não se entende, a gente precisa interagir, a gente precisa trocar, a gente precisa conviver. Para isso existem as famigeradas redes sociais, porque é isso. Social, a relação entre as pessoas. Rede é como uma teia de aranha. Eu gosto da ideia de rede social como uma teia de aranha, que vai se espalhando e você vai ampliando o seu repertório de relações. Como é que a programação neurolinguística pode ajudar você nesse mistério? E começa uma chuva daquelas que eu gosto agora aqui, chuva barulhenta. Será que dá para você ouvir daí? Que tá batendo no alumínio, tem uma grade de alumínio na varanda aqui. A água bate nela e faz um barulho bem interessante para mim. Então, vamos lá, como é que funciona isso? Bom, a programação neurolinguística, ela parte do primeiro pressuposto. PNL não é ciência. PNL é muito mais arte do que ciência. Ciências têm leis. Lei da gravidade, lei da física, lei da dinâmica, lei da termodinâmica, lei da ação e reação, lei etc. A PNL não tem leis, ela tem pressupostos. O pressuposto 1 foi adotado de Alfred Korzybski, que diz o seguinte: o mapa não é o território. O que é que significa isso? Em PNL, mapa é o modo como eu vejo o mundo. Território é o mundo em si. Então, mapa não é o território significa o seguinte: o modo como eu vejo o mundo não é o mundo. É apenas o modo como eu vejo. Agora, eu acabei de dar para você uma pequena descrição do meu mapa. Está chovendo de chuva barulhenta e eu gosto, eu fico feliz. Então, chuva no meu mapa é legal. E eu tenho certeza que há muita gente que odeia chuva. Chuva para esse mundaréu de gente que eu estou imaginando aqui é ruim, é horrível. Por diversos motivos. Eu tive na infância experiências muito ruins com chuva. Eu morava em casas que davam enchente. Enchia de água até aqui, ó, meu peito aqui, ó. Estragou todos os nossos móveis, queimou todos os eletrônicos. Eu perdi documentos, eu não tenho nenhum documento original, não tenho nenhuma foto de mim, criança, bebê, perdi tudo. Minha casa enchia com muita frequência. Eu poderia ter associado
a chuva a essas perdas, a esses incômodos, a esses desconfortos. Mas não foi o que registrou a minha mente. Eu gosto de chuva. Eu acho a chuva... Eu começo a racionalizar. Eu gosto, pronto, acabou. Eu gosto, tá? Então no meu mapa, chuva é legal. Isso significa que chuva seja legal? Não. No meu mapa é legal. Como eu disse, no mapa de uma outra pessoa, chuva é um horror. Um vendedor ambulante, uma pessoa que tem uma casa que tem goteiras, um guarda de trânsito, sei lá, para muita gente chuva é ruim. E afinal, a chuva é boa ou a chuva é ruim? Nenhum dos dois, depende do mapa. Tudo bem? Então, para nós da programação neurolinguística, mapa não é território. Ou seja, o modo como eu vejo o mundo, o meu mapa, não é o mundo, é apenas o meu mapa. Tudo bem? Bom, de posse deste conhecimento, mapa não é território, a gente passa para o segundo pressuposto, que diz o seguinte, ele é até meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, e com regular frequência. Devemos respeitar o mapa do outro. Veja bem, se o meu mapa não é verdadeiro, é apenas o meu mapa, se chuva não é necessariamente bom, é apenas o meu mapa, eu preciso respeitar o mapa do outro, o mapa contrário, porque o mapa dele também não é verdadeiro, é apenas o mapa dele. Ele é tão doido quanto eu, só que ele é doido, acha que chuva é ruim, eu sou doido que acha que chuva é bom. Portanto, eu preciso primeiro entender, assumir isso como uma verdade. Mapa não é território. Eu ponho isso na minha cabeça, assumo isso e vou viver a minha vida entendendo isso. Que as pessoas apenas interpretam o mundo do jeito delas. Eu também. Ponto. Segundo passo, eu preciso respeitar o mapa do outro. Eu preciso entender que o mapa do outro é o modo como ele vê o mundo. Por uma questão cultural, de vivência, a vida dele fez ele ter aquele mapa. Se eu tivesse nascido no lugar dele, vivido a vida que ele vive, provavelmente eu teria um mapa parecido. Mas eu tenho uma história de vida diferente, o meu mapa é diferente dele. Eu preciso respeitar o mapa do outro. E a partir daí tem outros pressupostos da PNL, mas vamos ficar nesses dois para atender o pedido do Vitor Hugo aqui e falar da PNL na relação interpessoal. Quando eu entendo que mapa não é território e eu respeito o mapa do outro, eu abri uma janela de possibilidades de ter relacionamentos positivos, relacionamentos profícuos, relacionamentos prósperos. A PNL ela evita de todo modo o conflito, o atrito. Para nós da programação neurolinguística, ninguém está errado, nunca. Nós separamos muito comportamento de identidade. Se você lembrar da nossa aula, sei lá que número, dos níveis neurológicos, comportamento está no segundo nível aqui, e identidade está lá em cima. E o que acontece? Usualmente as pessoas confundem comportamento com identidade. Vou traduzir isso para você. A pessoa faz alguma coisa e quem capta aquela informação diz que ela é aquilo que ela fez. Então, por exemplo, eu estou dando um curso presencial, uma sala de aula, tá? E num determinado momento passa alguém na porta, no corredor, assim, a porta está aberta. Na hora que ele passa, eu estou falando para as pessoas assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque na verdade não há. A pessoa passa e ouve isso. Ela vai lá na sala de alguém e diz assim: tem um professor dando um curso ali, ele fala umas coisas tão bonitas, é tanto amor envolvido. Aí quem ouviu aquilo, ele fala: vou lá ver. Na hora que a pessoa chega aqui na porta, é o momento que eu falo assim: puta que pariu, porque aí é foda, né, cara? Vai tomar no cu, caralho. Aí ela vai embora, ela volta lá e fala assim: deve ter 2 professores lá, porque o que eu vi tá xingando todo mundo. Aí uma terceira pessoa diz assim: mano, não é possível, não tem 2 professores, só tem um, deixa eu ver. Então a primeira, quando passou, eu tava falando de amor. A segunda, quando passou, eu tava xingando. A terceira, quando veio, eu tô dizendo assim: vamos para o exercício prático. Fecha os olhos, respire, relaxa. Ela volta e diz assim: não, o que está lá agora é um cara muito calmo e tal. Afinal, eu sou o quê? Eu sou amoroso? Eu sou grosseiro? Eu sou calmo? Eu sou o quê? Eu sou um professor. Eu sou uma pessoa que em determinada circunstância ou momento agi
com um determinado comportamento. E nós temos o mau hábito de carimbar as pessoas pelo seu comportamento. Fulano é mentiroso, fulano é preguiçoso, fulano é criativo, fulano é generoso. Ninguém é mentiroso, ninguém é criativo, ninguém é generoso. Ninguém, 0 pessoas. As pessoas agem com generosidade em determinado contexto, momento, situação. As pessoas agem com criatividade em determinado momento, contexto, situação. As pessoas agem, elas não são. Agora, nesse exato momento aqui, enquanto estou falando com você que está assistindo aí em algum lugar do mundo, eu sou um professor, eu estou professor, estou dando uma aula. Daqui a 50 minutos eu desligo isso aqui e ligo para minha mãe. Que inclusive é aniversário da minha mãe hoje. Ao conversar com a minha mãe, eu não sou um professor. Ao falar com a minha mãe, eu sou um filho. Aí eu falo com ela, 10 minutos, 15, sei lá o que, eu desligo o celular, conversando com a minha mãe, eu vou ao supermercado. No supermercado eu não sou um filho, eu sou um consumidor. Aí eu compro as coisinhas do mercado, venho para casa, não sei o que, tal, eu vou para academia. Na academia eu não sou um filho, eu não sou um professor, eu sou um aluno. Eu vou lá treinar. O professor me ensina aqui o exercício. Entende? Dependendo do momento, da circunstância, dependendo da situação, nós vestimos alguns papéis sociais e nós temos alguns comportamentos. Comportamento não é identidade. Portanto, a dica, Ducas, aqui, ó, pare de rotular as pessoas pelo que elas fazem e procure descobrir o que as pessoas são. Essência. A essência é muito, muito, muito maior do que um comportamento. O comportamento é uma expressão de reações químicas momentâneas. A gente reage àquilo que a gente pensa. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então eu faço coisas mediante aquilo que eu estou sentindo, que vem do que eu estou pensando, e aquilo é momentâneo. Isso não sou eu. Não sou eu. Eu agora estou professor. Não sou professor 24 horas, não sou professor dormindo. Sou professor tomando banho. Sou professor vendo filme. Não sou professor lendo. Entende isso? Então a PNL nos ensina a interpretar as pessoas e melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos com elas, chamado relações interpessoais, entendendo que mapa não é território, respeitando o mapa das pessoas e sabendo que a pessoa está agindo, fazendo algo naquele contexto e não significa que ela seja aquilo, que ela seja daquele jeito. As pessoas não são os seus comportamentos. Guarda isso para sempre. As pessoas não são os seus comportamentos. O seu filho pequeno que bagunça as coisas, que quebra, ele não é relaxado, ele não é estabanado, ele não é, pelo amor de Deus, ele não é burro. Ele agiu com pouco cuidado, ele agiu com pouca inteligência naquele momento. Naquele momento. Por exemplo, até para elogiar é preciso método. Se o seu filho vai bem na escola, ele chega com uma nota alta na escola, aqui no Brasil nota 10, em Portugal é 20, e você diz para ele, parabéns, você é inteligente, você está atribuindo uma característica de identidade a um comportamento. E aí sabe o risco que você corre ao dizer que seu filho é inteligente? É o mesmo risco que você corre ao dizer que seu filho é burro. Ele pode decidir que ele não precisa estudar mais. Porque se ele é inteligente, ele não precisa estudar, ele já é inteligente mesmo. E se ele é burro, ele não precisa estudar, porque ele não vai aprender mesmo, ele é burro. Então como é que faz para elogiar? Elogia o comportamento. Parabéns, filho. Você prestou atenção, você se dedicou, você estudou, você ficou calmo na hora da aplicação da prova e você tirou uma boa nota. Continue assim que você vai se dar bem. Critique e ou elogie comportamento, tanto do seu filho quanto do seu funcionário, do seu colega de trabalho, do seu namorado, da sua namorada. Jamais critique identidade. Sabe por que você não deve criticar a identidade? Porque você não sabe quem são as pessoas. Muita gente não conhece a si próprio, quer achar, quer supor que conhece o outro. Sabe o que você é? Você não passa de um parou. A pessoa não conhece a si própria. Ela se surpreende com ações, reações, com desejos, com vontades, com pensamentos. Meu Deus do céu, como eu posso pensar isso? Ela não conhece ela mesma e quer supor conhecer o outro. Jamais rotule o outro pelo seu comportamento. Jamais. Tá?
critique ou elogie comportamento e entenda o contexto também. A pessoa fez aquilo, agiu daquela maneira, talvez porque fosse o único recurso que ela tinha naquele momento. Então, no momento específico, ela agiu com má educação, ela agiu com grosseria, ela teve uma reação intempestiva, e aí você vai lá e põe um rótulo nela. Fulano é mal educado, fulano é grosso, fulano é... Não, ele não é, ele agiu com, é diferente. É a mesma coisa que você falar que o Castilho é jogador da Espanha, que eu coloquei com a camisa 10 da Espanha. Você está me vendo aqui, ó, uniformizado de Espanha, número 10, o Castilho joga na seleção da Espanha. Não, eu estou com a camisa, não quer dizer que eu seja jogador da Espanha. Eu estou com o boné também. Entende isso? Então, o Vitor perguntou aqui, Perdão, sumiu. Como promover a ampliação do mapa? Excelente pergunta. Então, o que é mapa? Mapa é o modo como eu vejo o mundo. A ampliação do mapa, a maneira mais eficaz... Uma das grandes maneiras de grande eficácia de ampliação de mapa é o autoquestionamento, é se perguntar e se, e o que mais, e como, e para quê. Muita pergunta. Quem é que tem a maior ampliação de mapa? Ser humano. Quando? No primeiro setênio. Sabe o que é setênio? Setênio é o espaço de 7 anos. O primeiro setênio de nós humanos é o momento que o nosso mapa mais amplia. É quando a gente pergunta tudo. O que, por quê? Por que não? Quando? Como? E aí o que acontece? A gente é tolhido. Para de perguntar, meninas. Pergunta demais, fica quieto. Do 0 ao 7 a gente pergunta tudo. Do 0 ao 1 a gente não fala, a gente pergunta mexendo. Quer pegar, quer entender o que é aquilo. 1,5, 2, sei lá, a gente começa a falar. Tem gente que fala 3, 4, enfim. 5, 6, 7, a gente tem contato com o mundo, com a escola, com amiguinhos, com televisão, hoje em dia com internet. E tudo é novidade, o que é isso, não é como, não é porquê, põe a mão. E a partir dos 7 a gente começa a receber um monte de não, não pode, não faz, não vou. E o nosso mapa começa a crescer, continua crescendo. Até morrer o nosso mapa amplia. Mas ele diminui a velocidade. Então, para retomar a velocidade de ampliação de mapa, desenvolva, recupere a característica, a habilidade da curiosidade. Como assim, por quê, como, de onde, para quê, quando e se. Desenvolva, redescubra a habilidade da curiosidade. Claro que é preciso ter rapport, né? Você está conversando com uma pessoa e se você metralhar ela de perguntas, ela pode se sentir numa delegacia, né? Onde você estava? Com quem? Mas que hora você voltou? O que você foi fazer lá? Mas por que você fez isso? Mas por que você não... Calma. Faça as perguntas, mas com rapport. A gente vai ter uma aula de rapport um dia aqui também, não sei quando. Faz a pergunta, ouve a resposta, interpreta, devolve. Backtracking, né? Devolve aquilo que você ouviu, devolve as palavras-chave que você ouviu, mas demonstre interesse pelas pessoas, demonstre curiosidade pelas pessoas e o seu mapa vai ampliando. Leia mais. Tudo que você precisa aprender na vida está nos livros. E nós, em especial brasileiros, estou falando isso aqui, respondendo a pergunta do Vitor Hugo, que é um português, é um europeu, nós brasileiros, em geral, lemos muito pouco. Média de 4 livros por ano, incluso aí os livros didáticos, ou seja, os livros obrigatórios. 4 livros por ano é uma vergonha. É um livro a cada 3 meses, incluindo os didáticos. Pessoa, enfim. Na minha cabeça o ideal é 4 livros por mês, mas cada um na sua, né? Leia mais livros, veja mais lives como essas minhas aqui, faça mais cursos, assista mais podcasts, acompanhe. E assim, é interessante de vez em quando você mergulhar num universo absolutamente estranho ao seu. Veja um filme sobre algo que você normalmente não veria. Leia um livro de um autor que você não frequenta. Assista um podcast de um assunto fora da sua órbita. É uma maneira de dar uma descansada no seu sistema e dar uma ampliada. Você fala, olha, isso é interessante. Nossa, isso aqui nada a ver. Jamais faria, não gosto. Mas aí você confirma que não gosta. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil somos muito bombardeados pelo cinema americano, pelo cinema norte-americano, pelo cinema estadunidense, pelo cinema de Hollywood. Eu sou um deles, adoro filme de Hollywood, conheço os atores, conheço os filmes, diretor, etc e tal. É bastante interessante, de vez em quando, assistir um filme europeu, um filme
cubano, um filme tailandês, um filme fora do eixo, fora do circuito, com atores diferentes, com um diretor diferente, com um cenário diferente, com um enredo diferente, com pegada diferente. É muito interessante isso, é um exercício de ampliação de mapa. Percebe? Se permitir se lançar em atividades diferentes. Comer uma comida diferente, ir num restaurante diferente, experimentar uma bebida diferente, uma fruta diferente. Ok? Isso vai dando uns pequenos choquinhos no cérebro. Opa, peraí. Muitas vezes você vai constatar que aquilo realmente não é para você. E muitas vezes você vai falar, olha que interessante isso aqui. Puxa, ainda bem que eu visitei esse lugar, que eu vi esse filme, que eu li esse autor, que eu experimentei essa comida, que você descobre sabores, cores, pessoas bem diferentes dos seus círculos, tá bom? São dicas. Melhorar relações no trabalho, estratégias. Então, não muda muito, ô Vitor, porque o ser humano que está no seu trabalho é o mesmo ser humano que está na sua casa, no seu prédio, no seu condomínio, no seu clube. O ser humano é o mesmo. O que muda? Muda a função dele ali. Você está no trabalho, mas aquela pessoa que está do seu lado, ou o seu cliente que você vai negociar, vai comprar, vai vender, seu colega, enfim, seu cliente interno ou seu cliente externo. Cliente externo que está fora da empresa, cliente interno que está dentro da empresa. O que você precisa? Precisa tentar relacionamento com ele, você precisa estabelecer rapport no nível profundo, e uma maneira boa de fazer isso é colocar o protagonismo na pessoa. Coloque a luz, o holofote na pessoa. Você conhece aquele sujeito que você diz assim, eu vou fazer uma live com um boné da Espanha. Aí ele fala assim, eu também tenho, da Espanha, eu tenho de Portugal, eu tenho da Holanda, eu tenho vários bonés. Fala, tá bom, legal. Eu vou fazer com o boné da Espanha e com a camiseta da Espanha também. Fala, eu já estive na Espanha, eu tenho a camiseta branca, eu tenho a amarela da Espanha, eu já fui, eu fiz. Você não perguntou. Você deu uma informação e ele vai falar eu. Tem os piores ainda. Aquele que você vai pedir uma ajuda, você vai reclamar de alguma coisa, você vai desabafar com ele. Você fala pra pessoa assim, eu tô meio chateado, cara, porque meu tio tá internado. Aí a pessoa diz assim, o meu tio já morreu. Meu tio ficou internado uma vez, ele já morreu, foi horrível. Mas aí, sabe o que eu fiz? Eu aquilo. Caramba, gente. Rapport é o seguinte. Uma boca e 2 ouvidos. Fale a metade e ouça o dobro. Então, se você quer estreitar relacionamento em qualquer lugar, até no ambiente de trabalho, pergunte pelas pessoas e preste atenção na resposta delas e segure a sua vontade de falar de você. Se ela não perguntou, não fale. Então, por exemplo, vai terminar essa live aqui, você pode chegar no seu trabalho e fazer um comentário assim, puxa, eu vi uma live tão interessante sobre relações humanas. Pronto, você deu a informação. Se a pessoa tiver interesse, ela vai perguntar. Se ela não tiver, você joga para ela de novo. Você diz assim, eu vi uma live, uma aula tão interessante sobre relações humanas. Aí ela não pergunta nada, aí você diz assim, como você se relaciona com as pessoas? Qual você acha que é o seu ponto forte? Pronto, jogou o foco para ela. Ela vai falar qualquer coisa, vai falar, eu acho que eu sou comunicativo, eu acho que eu sou tolerante. E aí você controla a sua vontade de falar de você porque ela não perguntou. Então não fala, mas eu... Não, fica quieto. Devolve para ela. Qual você acha que é a sua maior dificuldade em relacionamentos? E ela vai falar, eu não tenho muita paciência, eu não gosto de gente que fala demais. E você fica quieto porque ela não perguntou. Estão entendendo? Está entendendo isso? E se você olhar na prática, é uma disputa de quem fala mais de si. As pessoas perguntam pelo outro, mas querendo falar. Ela chega no trabalho, agora está amanhecendo, ela chega, bom dia, tudo bem? A pessoa fala, mais ou menos, ela fala, eu também, porque ontem, blá, 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 blá. Tem um pesquisador que ele faz uns experimentos muito interessantes. Ele põe uma câmera escondida no carro e grava as pessoas. Ele está dirigindo, ele encosta o carro assim, chama as pessoas e faz umas perguntas absurdas. Ele fala assim, ele encosta o carro e fala, por favor, bom dia. Você sabe onde tem um banco por aqui, um caixa eletrônico por aqui? A pessoa, e ele diz assim, porque eu quero assaltar um banco hoje. E a pessoa fala, tem aqui, ó, você seguir reto aqui, ali na frente tem. Ele, tá bom, obrigado. Ele vai mais um pouquinho, vê uma mulher com um carrinho de bebê, ele fala, bom dia, dá licença. Eu tô para mudar para cá com a minha família, sabe onde é que tem uma creche por aqui? Onde é que tem escola infantil?
que eu quero sequestrar a criança? A mulher fala, eu deixo os meus filhos ali, eu tenho uma escola ali, assim. A pessoa ouve o começo da pergunta e já começa a elaborar a resposta e nem escuta o restante. Então ele fala que vai botar uma bomba na igreja, ele fala que vai sequestrar a criança, ele fala que vai assaltar um banco. Mas primeiro ele faz uma pergunta séria. E a pessoa já quer responder, as pessoas não ouvem os outros. Como aquele colega que está sempre mal-humorado e é sempre negativo. Programa os colegas e a multidão vai atrás e replica o comportamento. Vira hábito dizer mal de tudo. Sim, tem o... Não sei se passava aí em Portugal, qual era o nome, né? Aqui passava um desenho, tinha um personagem, tinha uma nuvem preta em cima da cabeça dele, ele falava assim, Deus, céus, vida, azar. Hard dele, tudo era ruim para ele, tudo era horrível. Existem pessoas que são assim. Essas pessoas precisam de muita ajuda para iluminar a vida delas, tá amarga. E uma das maneiras é de você se colocar como um servidor. É de você se colocar como o prestador de atenção. Presta atenção nessa pessoa. Mas repara no convívio social. Todo mundo quer protagonizar, todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir, não. Ninguém quer ouvir. Às vezes as pessoas cometem atos radicais, se matam, tentam se matar. E aí os amigos, poxa, por que você não falou, não pediu ajuda? Ela está gritando por ajuda, mas ninguém está ouvindo. Porque as pessoas só querem falar dela. Porque eu fui pior, mas eu vi, mas eu já fui, mas eu tenho. Quando não é ela, é o filho que é bom, é o irmão que é bom, é o pai. E quem está ali falando está sendo desprezado. Não está sendo... A pessoa, ela dá vários sinais, ela diz assim, puxa, as coisas estão tão ruins pro meu lado. Aí quem ouve diz assim, para mim também, essa fase deve ser a Lua, né? Porque Mercúrio retrógrado. Aí a pessoa insiste um pouquinho, passa um pouquinho, ela diz assim, cara, nada tá dando certo na minha vida pessoal ou profissional, ou sei lá, fala, não tá dando nada certo, os projetos não andam. Aí quem ouve fala assim, putz, mas para mim também. Meu pai inclusive estava falando que, cara, ele tá dando sinal ali, ele tá falando, eu preciso de ajuda, eu preciso pelo menos que alguém me ouça. Ou eu preciso que alguém me ajude na prática mesmo, não só me ouça, mas me dê uma luz, ou me empreste algum recurso. O que é recurso? E ó, lembra a gente falou de valores aqui? Recurso não é necessariamente dinheiro. Recurso pode ser uma ideia, pode ser um processo, um projeto, uma memória, uma dica. Essa pessoa está pedindo e o outro não percebe porque ele quer falar tanto dele, da vida dele, da família dele, do filho dele, da mãe dele, do pai dele, do carro dele, do trabalho dele, ele, que o outro fica... E aí a pessoa fica amarga, algumas delas ficam amargas, como foi dito aqui, que só reclama, mal-humorado. Claro, existe uma gama de motivos que podem levar um ser humano a ficar mal-humorado. Pode ser até problemas fisiológicos, biológicos. Se a pessoa está com excesso de cortisol, se a pessoa está dormindo mal, essa pessoa está estressada, com distress, né, que é o estresse negativo, pode ser um monte de coisa. Mas você só vai saber se você perguntar. Se você puxar a cadeira, sentar na frente dela e falar assim, e aí amigo, como é que você está? E ele vai dar uma resposta para ela, tô bem, e você? Eu quero saber de você, me fala aí. Convida para um café, convida para alguma coisa. E demonstre interesse genuíno pela pessoa. Mas novamente, as pessoas fazem perguntas protocolares, elas não querem ouvir. E aí, tudo bem? Como é que você está? E aí, como é que foi o final de semana? E aí, vai viajar para onde? E aí, nessas férias, vai fazer o quê? E agora o carnaval, você fez o quê? A pergunta é muito protocolar, ela não quer saber, ela quer falar. Ela fez uma pergunta já pensando como é que ela responderia aquilo. Então ela pergunta assim, e aí como é que foi o final de semana? O cara fala, foi mais ou menos. Ela, porque o meu foi assim, ó, blá 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 blá. Repara, ela perguntou uma coisa que ela queria falar. Ela não recebeu aquela pergunta de volta. Então, dicas. Se o seu interlocutor não perguntou, não fale de você. Se ele não perguntou, é porque não tem interesse. Não fale de você. Pergunte dele. Demonstre interesse pelas pessoas. Demonstre interesse genuíno pelas pessoas. Elas vão gostar muito de você. Então, uma maneira de estreitar as relações interpessoais, melhorar a qualidade das relações interpessoais, é colocar o holofote na pessoa. Perguntar como ela está é ouvir. Segurar ao máximo esse desejo irrefreado de falar de si. Porque eu já fiz, porque eu já vi, porque eu conheço, porque o meu é maior, porque o meu é melhor, porque isso não é novidade, isso aí todo mundo sabe, porque isso é ruim, porque isso, ai que horror, como é que pode você gostar de...
fica quieto, se não foi perguntado, não fale. Tem um livro que eu não soltar, não vou procurar agora. Na verdade eu sei sim. Eu sei onde estão os meus livros. Aqui, ó. Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro aqui é best-seller. Mais de 50 milhões de cópias vendidas no mundo, etc, etc. O Dale Carnegie, ele fala uma coisa ali numa parte do livro. Ele diz o seguinte, que uma vez ele foi convidado por um amigo para jantar na casa de uma pessoa. E ao jantar na casa dessa pessoa falava muito, falava coisas e o amigo corrigia, não é assim, não foi assim. E o Carnegie dava um cutucão nele por baixo da mesa, tuf, aí ele disse, não, mas ele tá falando besteira, não é assim. Aí tal, falava outra coisa, e ele contestava e o Carnegie cutucava ele. Terminaram o jantar, tomaram um cafezinho, foram embora. E ele na rua perguntou, por que você ficava me cutucando embaixo da mesa? E o Andrew disse assim, aprenda uma coisa, jamais corrija o anfitrião. Jamais corrija o anfitrião. O anfitrião é o dono da casa. Naquela casa, ele é a autoridade. Naquela casa, ele é o rei. E é altamente desrespeitoso, mal educado, imperdoável você contestar um rei em seu próprio reino, principalmente se você for um convidado. Qual a dica? O sujeito está falando coisas que você sabe que não correspondem à verdade. Tá equivocado, não é bem assim. Faz isso em privado, chama ele para conversar depois, manda uma mensagem. Fala, olha, aquele dia a gente estava conversando, eu acho que você se equivocou nos seguintes termos, assim, assim, assim. Respeite a pessoa no seu ambiente. Na casa dele, ele é o rei, ele tem filho, ele tem esposa, ele tem pessoas que o admiram. E aí você vai lá e fala, não, você está errado, você está falando besteira. Você diminui a autoridade da pessoa. Obviamente você não será mais bem quisto naquele ambiente. E quando a pessoa é muito calada, não quer conversar, existem maneiras e maneiras de perguntar e demonstrar interesse. Você pode fazer uma pergunta e dizer para ela assim, quando você se sentir à vontade, você responde. Toda vez que eu sou consultado em privado, faz atendimento, faz mentoria, quanto é? Eu explico, né, qual é o processo, explico os valores e digo para a pessoa assim, não precisa responder agora. Pense bem e fale comigo outro momento. Porque contratar uma mentoria minha é um processo que vai mudar a vida da pessoa. É uma apreciação. Lembra da aula de apreciação? Você não lembra ver os outros slides. E decisões importantes devem ser tomadas depois de você meditar. Não tome decisões nervoso, não tome decisões cansado, não tome decisões com fome. Você não está no seu normal. E aí você está ou para cima ou para baixo, você está em gama ou você está em alfa. E você precisa estar pleno. Então, quando uma pessoa é muito calada e não quer conversar, respeita isso. Só vai lá e deixa a pergunta para ela. Falei, aí, fulano, como é que você está? Eu queria conhecer melhor você, eu queria me conectar melhor com você. Quando você se sentir à vontade, a gente pode conversar, tomar um café, bater um papo, quando você quiser, tá bom? Eu estou à sua disposição. Obrigado. E deixa. Você deixou a pergunta, deixou a sugestão, se colocou aberta. Pronto. E se mesmo assim ela não quiser falar, respeite. Respeite o mapa do outro. Pessoas que não gostam de falar. Eu me lembro na infância, nós tínhamos parentes, eu morava em São Paulo, tínhamos parentes em Caxambu, sul de Minas. Primo do meu pai. Meu pai Castilho e o primo Castilho também, os Castilho lá, né? E meu pai teve os filhos, eu e minha irmã, e o meu primo Luiz, primo do meu pai, tinha os filhos dele, nossos primos. De vez em quando meu pai ia pra lá e tal e pedia pra gente mandar bilhetes. Então minha mãe escrevia carta enorme, minha irmã escrevia e eu não queria escrever nada. Meu pai um dia pegou um gravador, falou, então tá aqui, ó. Manda uma mensagem, grava alguma coisa. E eu peguei, ficava parado assim. Ele fechou a porta do quarto e falou, fica tranquilo aí, grava o que você quiser. Fechou a porta e saiu e eu fiquei lá. Eu não queria falar nada. Ele voltou, pegou a fita, ouviu, não tinha nada. Ele ficou muito bravo, gritou comigo, brigou e tal. Porque ele queria que eu falasse com meus primos e eu não queria falar nada.
Meu pai não tinha essas habilidades cognitivas, comportamentais que eu tenho. Ele queria que meu mapa fosse igual ao dele. Que eu gravasse qualquer coisa. Ei, primos, tudo bem? Saudade de vocês? Quando é que vocês vêm pra cá? A gente quer ir pra aí, tá? Ele queria que eu fizesse isso, mas eu não queria fazer. Ele ali absolutamente não respeitou o meu mapa. Por quê? Porque meu pai não tinha esse conhecimento que eu tenho. Então, se você quer conversa com uma pessoa e ela não quer conversar com você, respeite. Mas deixe claro para ela que você está à disposição. Quando você sentir vontade, quando você se sentir bem, quando você sentir que é a hora, pode me procurar para a gente conversar, porque eu tenho interesse em te conhecer. Eu tenho interesse em que a gente estreite relações. Eu tenho interesse de aprender com você. Você me parece ser uma pessoa muito rica de conhecimentos, habilidades, de criatividade. E eu queria aprender um pouco com você. Ponto. Ponto. Lembre-se, para você estreitar relações interpessoais, o holofote tem que estar na pessoa, não em você. Tem aquele sujeito que diz assim, que eu nasci em tal lugar, eu estudei em tal lugar, eu viajei para tal coisa, eu tenho tal carro, eu tenho tal casa, eu falo tantos idiomas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. 10 minutos depois ele diz assim, bom, já falei muito de mim, agora é sua vez. O que você acha de mim? Conhece gente assim? Tem um monte, tem um monte. O holofote está sempre em cima dela, sempre em cima dela. Ela é mais inteligente, ela é mais interessante, qualquer coisa que você falar ela já fez, ela conhece, o dela é melhor, o dela é maior. Essa é uma pessoa não muito interessante, não muito atraente. Que você até convive com ela por questões outras, mas você não tem muito interesse nela. Tá ficando claro, gente? Coloca um "tô entendendo" aí pra mim, um feedback, tô entendendo, não tô entendendo nada. Coloca aí, tô entendendo, ou coloca, tô entendendo nada. E bota uns corações, manda uns coraçãozinhos pra mim, dá uns cutucando no coraçãozinho aí, sobe uns coraçãozinhos aí pra mim. Sobe uns coração aí pra mim. Aqui eu não tenho, quem faz a live não tem coraçãozinho. Eu tenho o aviãozinho pra chamar gente, eu tenho 4 botões aqui, mas não tem coraçãozinho. Manda coraçãozinho pra mim aí. Aê, coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Obrigado, obrigado, obrigado. Tô entendendo. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente, excelente. E ó, presta atenção. Isso que eu estou falando, caso você queira implementar na sua vida, é um exercício, é uma prática diária. Porque na sua formatação de mapa, seu comportamento já está padronizado. Você age desse jeito que você age e você, claro, é óbvio, acha que você está certo. Todo mundo acha que está certo. Se a pessoa achar que ela está errada, ela faz diferente. Se ela faz daquele jeito, é porque ela acha que está certa. Então, se você quer ampliar as suas relações interpessoais, se você quer ter mais gente interessada em você, seja interessado nelas, mas de verdade. Não é falso interesse. De ligar para uma pessoa agora, acabar a live, ligar para alguém e falar assim, e aí, como é que você tá? Ah, tô mais ou menos. Porque eu tô... Você não ligou para saber dela, você ligou para falar de você. Aí não tem problema você ligar para falar de você, mas deixa claro. Liga para um amigo seu e fala assim, cara, tô precisando desabafar, preciso conversar com alguém. Pronto, você tá dando a senha que você precisa falar. Agora, se você procura alguém, liga, manda uma mensagem, visita e pergunta para a pessoa como ela está, deixa ela falar. Pelo amor de Jeová. Pelo contrário, há pessoas muito fechadas que é difícil aceder ao seu interior. Exatamente, é perfil. O meu perfil psicológico, dentro da psicologia, não existe, por exemplo, uma pessoa introvertida. Isso é um termo popular. Não existe. Existe um aspecto de extroversão. Existem pessoas altamente extrovertidas e pessoas de baixa extroversão. Não existe introvertido na psicologia. Eu sou uma pessoa de baixa extroversão. Muita gente não entende, não acredita e não entende. Muita gente não acredita que eu tenha baixa extroversão. Por quê? Porque me vê fazendo live, vai nos meus cursos, eu falo besteira, eu danço, eu conto piada, eu falo palavrão e tal. E as pessoas acham que aquele comportamento é a minha identidade. Ah, e se você fala bobagem, você faz live de peruca, então você é extrovertido. Não. Eu ajo com extroversão em determinado contexto. Mas eu adoro ficar sozinho. Eu adoro o silêncio. Eu odeio barulheira, agitação, um monte de gente. Isso estressa o meu cérebro. Nós, pessoas de baixa extroversão, tem nada a ver com timidez, tá? Timidez é uma coisa,
extroversão e baixa extroversão é outra coisa. Nós de baixa extroversão, nosso cérebro se retroalimenta sozinho. Então quando eu termino um curso, 2, 3 dias, eu falando com um monte de gente e tal, não sei o que lá, tudo que eu quero quando eu termino o curso é ficar sozinho. É quarto de hotel, se é fora do local onde eu moro, ou eu voltar para minha casa e ficar quieto. E as pessoas normalmente querem o que depois de curso? Ir pro happy hour, barzinho, aquela mesa enorme com gente gritando, falatório. Isso é altamente estressante para uma pessoa de baixa extroversão. E o contrário também, uma pessoa de alta extroversão, tudo que ela quer é gente, é barulho, é movimento. O cérebro dela se alimenta disso. Quando ela fica sozinha, ela deprime. Uma pessoa de alta extroversão pergunta pra mim, cara, como assim você mora sozinho numa cidade que você não tem parentes? Eu jamais faria isso. Então, por isso que eu fiz, porque você e eu somos diferentes. Uma pessoa de alta extroversão, ela mora numa casa cheia de gente, ou parentes, ou amigos, movimento, ela sai, é balada, é todo dia, é evento, ela precisa disso. Uma pessoa de baixa extroversão precisa ficar na dela a maior parte do tempo. Então, quando você desenvolve a habilidade de entender o perfil das pessoas, você a respeita, porque as pessoas são diferentes. Se meu pai lá, quando eu tinha 10 anos, 11, 12 anos de idade, soubesse que eu sou uma pessoa de baixa extroversão, ele não me obrigaria a ficar curtindo festa de família e cantando e conversando e gravando áudio. Hoje em dia se faz no WhatsApp, né? No tempo era um gravador, os primos e tal. Ele entender que o meu perfil é outro e falar, ok, meu filho é de baixa extroversão, minha filha, minha irmã é extrovertida. Ela é do pagode, ela é do samba, ela é do carnaval. Nós dois nascemos do mesmo pai e da mesma mãe, crescemos no mesmo ambiente e nos desenvolvemos psicologicamente de maneiras diferentes. É difícil explicar que um gerente de tecnologia de um banco também é palhaço, não entendem. Então, ô Batata, na verdade você não é palhaço. Aqui, ó, você tem capacidades. Você tem a capacidade de ser um gerente de tecnologia e você tem a capacidade também de ser um palhaço, de agir, né? Por exemplo, quando você está numa festa infantil vestido de palhaço, você não é um gerente de tecnologia. E quando você está no banco gerenciando tecnologia, você não é um palhaço. Entende? Papéis sociais, tá? A sua essência é uma só. Você é um ser que tem a capacidade de se comportar de maneira A ou B de acordo com a circunstância, de acordo com o ambiente. Tudo bem? E as pessoas que acham difícil de... Ué, como assim gerente de tecnologia palhaço? Essa mesma pessoa, ela domingo ela vai à missa e no sábado à noite ela estava num lugar bem demoníaco. Essa mesma pessoa que acha que você não pode ter duas capacidades, ela é um funcionário afável, gentil, e em casa espanca filho. O ser humano é bastante complexo e incongruente. Ele cobra do outro algo que ele mesmo não faz. Uma unidade, uma retidão. Ele só cobra do outro. Como é que você pode ser gerente e palhaço? Se você o conhecer, você vai ver como é que você pode ser isso e aquilo. Não é normal você ser isso e aquilo? Eu sou isso e aquilo também. E você também não é só gerente e palhaço, é um monte de coisa. Todos nós somos, né? Nós somos pais, somos filhos, irmãos, vizinhos, consumidores, locadores, locatários. Nós somos alunos, somos professores, somos motoristas, somos passageiros, somos uma única coisa e agimos com um determinado papel social em determinado contexto. Ensina a diferença de... Puxa vida, ficou em cima de alguma coisa aqui. Ensina a diferença de comportamento e capacidade. Você tem que voltar na aula de níveis neurológicos. Comportamento é um nível, é o que você faz, capacidade é o que você é capaz de fazer. Então, as pessoas são julgadas, são rotuladas pelos seus comportamentos, não tanto pelas suas capacidades. Aqui, ó, o que ela faz. Então, fulano é preguiçoso, fulano é criativo, fulano é gentil, fulano é educado. Não é não, ninguém é nada disso. As pessoas agem dessa forma em determinado contexto. Então, o ideal, o PNL nos ensina o seguinte: as pessoas não são os seus comportamentos. As pessoas são muito mais do que isso, as pessoas são um conjunto de tudo isso aqui. É que o comportamento é aquilo é mais visível,
É o mais fácil de você identificar numa pessoa o seu comportamento. É só olhar o que ela faz ou o que ela não faz. Agora, o que é mais desafiador? É você entender as motivações, você entender as circunstâncias, os contextos. É muito fácil você olhar e julgar. A gente julga o tempo todo. O ser humano é um julgador serial. Criança, por exemplo, não tem filtro. A criança abre a porta e grita dentro de casa: mãe, a tia gorda chegou. A criança fala pro outro: você é orelhudo. Sua mãe não tem, você não tem pai. A criança vai e fala. Adulto pensa a mesma coisa. Mas existe uma área no cérebro de um adulto chamada zona de censura que fala para ele: não diz isso não, pensa, mas não fala. Se todos nós falássemos tudo que a gente pensa, nós estaríamos ou no hospício ou na cadeia. Por quê? Porque somos julgadores seriais. A gente julga o outro o tempo todo. O tempo todo. O outro está sempre errado, a gente está sempre certo. E não fala que eu estou falando besteira porque eu estou certo. E pessoas introvertidas que só conseguem falar as verdades brincando. É uma estratégia, Inês. Então vamos só lembrar, né? Não existe pessoa introvertida, né? Existe pessoa de baixa extroversão. Só consegue falar a verdade brincando. É uma maneira que ela encontra de falar. Ela não se sente confortável de ter um confronto. Então ela brinca, ela cria estratégias para falar, para se expressar. É uma estratégia, é uma maneira, tá? Ela se comporta dessa maneira. A capacidade dela de se comportar envolve esse tipo de coisa, falar brincando as verdades. Opa! Como a pessoa pode adquirir competências para se relacionar melhor? Rapport. Vamos ter uma aula sobre rapport aqui, ainda essa semana. Quanto mais habilidades de rapport você tiver, maiores são as suas competências para se relacionar. Parte do seguinte princípio aqui. Respeita o mapa do outro. Quando isso aí deixar de ser um pressuposto, passar a ser uma verdade, você melhora as suas relações. Porque uma pessoa que efetivamente respeita o mapa do outro, ela critica menos, ela critica só quando é solicitada a crítica. Ela julga muito menos, ela julga, mas ela freia dentro da cabeça dela e fala: ok, é o mapa dele. Ela discute menos, ela tolera mais. Quando a gente não assume que o mapa do outro deve ser respeitado, a gente diz que o outro está errado, que o outro está falando besteira, que não é assim, que ele não sabe o que ele está falando, que ele é burro, que ele tem mau gosto. Toda vez que a gente exprime esse tipo de pensamento, a gente está desrespeitando o mapa do outro. Nós estamos aqui no YouTube e no Instagram. Vai no Twitter da vida, se você ainda frequenta. O Twitter, para mim, é a cracolândia das redes sociais. O Twitter lá, o bom dia, você é burro. Você põe uma coisa lá, você é burro. Assim, o burro vem com ódio, assim. É um absoluto desrespeito ao mapa do outro. Quando você chama uma pessoa de burra, quando ela faz algo que você não espera que ela faça. Você espera que ela faça no seu mapa. Ela faz o mapa dela e você fala que ela é burra. Capite? Estou na dúvida se sou extrovertido ou não. A Simone Bertola. Existem testes para isso, Simone. Existem testes para você. Procura no Google depois. Chama Big Five. Big Five, grande 5. Tem teste online que você faz e claro, não tem a acurácia de uma intervenção de um profissional, mas já dá para você ter uma noção. Tem perguntas muito básicas lá e você responde. Você prefere isso ou aquilo? Você se sente mais confortável nessa situação ou nessa? Nessas duas possibilidades, qual você acha que tá? Responde lá e você tem um parecer. Você acredita que seja real aqueles cursos que mapeiam o perfil da pessoa, afirmam fulano é assim, ponto? Não. Não. O que a pessoa é a essência. Sabe quanto tempo leva para você detectar a essência de uma pessoa? Uma vida. Tem um ditado que diz assim: quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com ela. Você tem noção quanto é 1 quilo de sal? Você tem, é um pacote assim de 1 quilo, beleza. Você tem noção de quanto tempo precisa para comer 1 quilo de sal junto com uma pessoa? Ninguém come sal assim, né? Então você põe pitadinha, você faz arroz, põe sal, você faz feijão, põe sal, você faz batata, põe sal. E vai colocando. O dia que você comer 1 quilo de sal com uma pessoa, você a conheceu. Isso leva muito, muito tempo. Então não é curso que vai identificar a essência das pessoas. O que ela vai identificar? As tendências de comportamento e iniciar as capacidades. Até também dá aqui, crenças e valores. Você conversando com uma pessoa,
fazendo perguntas, você identifica o que Fábio Júnior, né? O que está se passando com essa cabeça. Você identifica o que é importante para essa pessoa, o que é que ela acredita, o que ela é capaz de fazer, como ela faz e onde. Você identifica isso. Mas quem é aquela pessoa, muitas vezes nem ela mesma sabe. Então, tire, recomendação minha, tá? Tire o rótulo de fulano é. Ninguém é. As pessoas agem. Fulano age assim com muita frequência. Age com pouca paciência. O fulano é estourado. Não, ele não é estourado. Fulano é grosso. Ele não é grosso. Ele age com grosseria com alguma frequência. Alguém é grosso dormindo? Alguém é estourado dormindo? Tomando banho? Comendo um pudim? Ninguém é estourado comendo um pudim. Pudins são terapêuticos. Pudins deviam ser obrigatórios. Devia vir na cesta básica. O único problema do pudim é aquele buraco no meio onde caberia mais pudim. Não sei porque pudim não é feito numa forma igual bolo, né? Não tem que ter aquele furo no meio para ficar faltando um teco de pudim. Tá claro, gente? Manda um... Tô entendendo aí pra mim. Interage comigo aí, por favor. Manda um tô entendendo, ou manda um tô em dúvida. As perguntas estão maravilhosas, as perguntas estão fantásticas. São essas perguntas que fazem uma live ser boa ou não. Eu recebo feedbacks todos os dias. Eu faço live todo dia e recebo feedbacks todos os dias. Assisti sua live, achei maravilhosa. Puxa, você não sei o que lá me ajudou nisso, naquilo. Quem cria a live são vocês. Vocês é que fazem as perguntas, vocês é que fazem as ponderações, vocês é que concordam, discordam, que raciocinam. E a live é boa ou não de acordo com a interação. Eu sempre falo isso. Não fosse para interagir, eu fazia vídeo. Eu faço vídeo. Vai lá no meu canal no YouTube, tem um monte de vídeo. Eu abro a câmera, passo as informações, aqui, ó, explico o que é isso aqui, pronto, pum, acabou. Mas eu não quero isso, eu quero interação, por isso eu faço live. Todo dia eu faço live. Se você está chegando agora, vê as anteriores. Tem live aqui de dinheiro, tem live PNL para ter mais dinheiro, PNL para relacionamentos, PNL para tratar de traumas, PNL para aumento de autoestima. Essa é a 8ª já. Assiste as anteriores porque elas vão sair do ar, tá? Passo 7, a primeira vai saindo. Bom, para você ver ao vivo, você tem 7 dias para assistir. Depois sai do ar. Depois só no meu canal Castflix, a minha plataforma de vídeos Castflix, que vão ficar lá para assinantes, tá? Dias 1 e 2 eu tenho um curso de PNL na prática em São Paulo, 1 e 2 de abril, PNL na prática. Tudo isso que você está vendo, ouvindo aqui, tudo que você viu e muito mais. Exposição, explicação, demonstração, prática. Você vai entender o funcionamento do seu cérebro, você vai entender como é que o cérebro do outro funciona, você vai entender como é que você pode agir para obter mais resultados com menos esforços. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a fotinho do evento aqui, ó. Vamos ver, aparece para vocês aí? Aí, ó. PNL na prática, São Paulo, dias 1 e 2 de abril. Se tiver interesse, depois você olha na minha bio. Ou aqui, você está vendo no YouTube, aqui tem um link aqui embaixo. Se você está vendo no Instagram, na minha bio tem um link também. 1 e 2 de abril. Quero fazer um curso de hipnose. Dona, hipnose tem 25 e 26 esse mês em São Paulo. 25 e 26 tem curso de hipnose avançada. Fala comigo também. Clica na minha bio aqui, fala comigo no privado para saber detalhes sobre o curso de hipnose em São Paulo, 25 e 26. E eu dou ênfase aqui porque a live é de PNL na prática, né? Essas lives, então eu falo mais de PNL. Mas tem curso de hipnose também. 1 e 2 de abril, PNL na prática em São Paulo. Eu tenho também cursos de PNL gravados. Você vai na minha bio, tem lá um cardápio de cursos. Tem o PNL para terapeutas, tem o PNL na prática, gravado no curso de PNL completo, gravadinho, para você ver e rever quantas vezes quiser. Incrível como você consegue transcrever o seu mapa de forma a atingir o mapa de cada um aqui. PNL é comunicação, PNL e comunicação é fuera. Gracias, Michael. Gracias. É prática, bonitão. É prática e aplicabilidade prática da programação neurolinguística. Primeira coisa que eu aprendi que mapa não é território. A segunda coisa eu aprendi a respeitar o mapa do outro. Então eu falo aqui, se você não concordar, eu vou tentar explicar de outra forma. Se você não concordar, eu vou falar, ok, no seu mapa não é assim, tá bom, tá tudo certo. Você jamais vai me ver discutindo com alguém. Redes sociais.
eu recebo de xingo, de ofensa, tentativa de ofensa, né? Ninguém tem o poder de ofender ninguém. Se, por exemplo, alguém começar a escrever um monte de coisas aí que acha de mim, fala besteira, nada a ver, não tem embasamento, não sei o que lá, essa pessoa não tem poder de me ofender. Eu posso ou não me ofender com aquilo que ela escrever. Ninguém tem o poder de ofender ninguém. A gente é que se ofende ou não. Então, você nunca vai me ver discutindo com alguém em rede social. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu respeito o mapa. Se a pessoa fala pra mim que não concorda, que eu tô falando besteira, que isso aqui é tudo não sei o que lá, eu vou falar, tá bom. No seu mapa é assim, ok, tá tudo certo. Beleza. Estamos acabando aí, último minuto e meio, então 1 e 2 de abril, PNL na prática em São Paulo, tá encerrando vaga, tá encerrando inscrição, se você tá interessado, viu as outras lives e tá gostando, na prática, imagine assim, ó, 2 dias nós dois ali, ó, pegando ao vivo mesmo pra você explodir essa cabeçona aí, tá bom? Curte, compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com essas informações, se inscreve no meu canal no YouTube, tem vídeo quase todo dia, veja essas lives antes que saiam do ar, depois só no meu canal Castflix, a minha plataforma de vídeos também tá na bio, vai na bio que você tem lá o link da Castflix, tem playlist de PNL, tem playlist de hipnose, tem playlist de neurociência, tem playlist de psicologia, tem dicas Lucas, tem dicas de livro, é uma plataforma completa de PNL, hipnose, reprogramação mental. Nos vemos amanhã, novamente live. A de hoje foi sobre relações interpessoais, atendendo o pedido do meu amigo Victor Hugo. Então a gente faz as lives e faz o tema de acordo com o pedido da audiência. Esteja aí amanhã às 8, aí de repente você dá um tema e a gente faz o tema pra você, tá bom? Tá encerrando aqui, ó, 15 segundos, 13 segundos, acabando. Quem tá chegando agora vai ficar aqui no ar, assiste aí, ou no YouTube, editadinha. Amanhã tem mais. Hasta!